Prepare-se para um jogo de gato e rato, além de muita porradaria nas cataratas do Iguaçu, pessoal. Hoje o vídeo será sobre Mega, volume 2, sessão do Perdi Geek. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês sejam bem, estejam gostando do nosso conteúdo, nossos outros quadros, etc. Apesar de não estar tendo muita diferença, né? Seria isso e as lives praticamente. Mais um quadrinho enviado pela Zarabatana, meu muito obrigado já de antemão. Beleza? Mais uma resenha encomendada, mas nem por isso vai deixar de ter a nossa sinceridade de praxe. Talvez um pouco menos de boca suja, mas como sempre, resenhando aqui o máximo na medida do possível e sem spoiler, tá bom? Vamos pro 360, tá bom? Aqui que bacana, vai afastar, né? Capa, bem legal, né? Capa dura, recheio em couchê colorido, mesma coisinha, beleza? Lombadinha aí, bem legal, né? Contracapa. O volume 2 tem o subtítulo de Terror nas Cataratas, não sei se vai dar pra vocês enxergar, tá? Mesma coisinha, Salvador Sans, belezinha. Não sei se é porque eu sou parceiro ou se tá vindo pra todo mundo. Se for pra todo mundo, melhor ainda, tá bom? Vem o marca-página, olha que bacana. Esqueci de mostrar pra vocês no vídeo da aquisições, né? Que ele apareceu primeiro. Só a frente, tá? Não tem nada nas costas. É uma edição zona, tá? Como eu disse, igualzinha ao volume anterior. Para não perder o costume, além da autoria completa do Salvador Sans, nós também temos a ficha técnica de costume, tá bom? Vou olhar aqui porque são alguns detalhes. Tradução e editoração do Cláudio Roberto Martini, que é o pai da Zarabatana, como eu sempre falo, e novamente aí a revisão da Marília Cotomati, beleza? Alguns dias após o primeiro volume, pessoal, as coisas vão melhorando, vão ficando mais tranquilas, a rotina da população vai se assentando, vai se normalizando. Porém, né, com a Tina e o Elmo, que são os protagonistas, né, pai e filha, no caso ali eles estão com a sensação ruim. Mais a Tina porque é ela que tá tendo aquele lance do contato com o Mega, aqueles sonhos com o avô, né, essas coisas assim. Ela tá um pouco mais desconfortável. O caso do Elmo é mais uma desconfiança, aquele lance, tipo, o que será que pode acontecer? Já a Tina é uma parada mais, digamos, extrasensorial, porque ela tá mantendo contato com as entidades e ela tá sentindo que pode eclodir novos monstros, novos kaijus. Apesar da rotina e esse sentimento de desconforto, o outro lado da história não tá parado não. A gente agora descobre que é o nome do cidadão que tava chuchando a faca nos bolos. Quem é o nome do cara? Felipe, o emo lá que eu fiquei brincando. O nome dele é esse. E no caso desse volume 2, ele também tá fazendo algumas outras coisas. Esse volume também se inicia com ele fazendo ali um bem bolado, né? Salvo engano, mostra a ilha de Páscoa riscada já toda picadinha e tipo como se tivesse concluído, que salvo engano é o lugar do bicho anterior, né? Eu acho que foi o Salamandra, que mostra no volume 1, saiu da Ilha de Páscoa. E aí no caso do Felipe, mostra ele que ele tá, digamos, aprimorando suas habilidades de culinária para continuar desenterrando aí outros monstros. E é legal assim, é uma coisa meio boba você parar pra ver, mas eu achei legal a invencionice do Felipe para imitar os locais onde estão eclodindo os novos chacais. Eu não sei se eu falei no volume 1, mas nesse volume 2 já é explicitado a raça, o nome mesmo, tá? É legal porque tem um lá que tá como se fosse com uma coisa assim para fora da terra, né? Umas garras para fora, tipo, uma espécie de grande ninho, um grande monumento. E ele faz uma coberturinha de chocolate. E aí espera o chocolate secar, ele fura um balão e fica como se fosse uma coroinha. E ele põe no bolo. É umas bobeiras que eu acho criativo, uns negócios que são boas alusões ao cenário que tá ali, o chacal da história, né? O primeiro que vai mostrar ele pra gente. Uma coisa que é engraçado, né? Que depois é falado mais adiante, é que o Felipe tá com diabetes. Não sei, né? Esse lance do bolo aí, a gente meio que descobre não só o lance talvez dele gostar realmente de confeitaria, mas é muito mais um negócio de ser uma, digamos, maquete suja, né? Aquela maquete, aquele prototipão bem simplão para só ele enfiar a adaga e ressuscitar o chacal que ele quer. No caso do primeiro que vai aparecer, galera, é um chamado Fênix. Porque ele voa, meu Deus do céu, né? É um pássaro negro e tal. E mais adiante vai ter uma segunda, né? Talvez, muito provavelmente uma fêmea, chamada também mais adiante de Cisne Negro. Tina e Elmo de um lado, Felipe do outro, como eu falei anteriormente. Neste caso aqui, a gente vai ter um embate quase que direto, porque durante as andanças e nesse sentimento aí de desconforto dos dois, eles vão passear por alguns lugares e vão na casa
de uma senhora falando que ela teria informações sobre o caso da escavação, de toda aquela exploração, né? E ela fica estranhando. E aí ficam falando, isso no caso antes da gente descobrir quem é quem, né? Mas fica, Felipe tem a ver com o negócio. Eu pensei, pô, brincando, né? Eu sou meio burraldo pra essas coisas, mas eu falei, pô, tá falando tanto desse cara, tem a ver com a escavação? Certeza que é o moleque emo da faca, Batata, né? Ele é o filho da dona que eles vão conversar. E aí é nessas conversas, né, que fala do lance da confeitaria, fala que ele tá com diabetes e tal, né? Que ela, meu Deus, que triste ironia, quer continuar a faculdade de culinária, não sei o que, mas o coitadinho tá com diabetes, não sei o que e tal. E aí a Tina quer brincar, ela vai pro quintal, né? O pai dela não quer deixar ela, não, a moça lá, né, a dona, não, deixa aí, não tem problema, é menina nova, né, tem que gastar energia, tem que gastar o fôlego. E aí ela tá brincando, e pra lá e pra cá, quando ela vê uma árvore. No que ela chega dentro daquela árvore, tem aqueles buracos quase como se fosse pra ninho de passarinho, ela vê ali uma sombra, um lugar escuro. Quando ela repara lá dentro, tem um mini chacal. Aí ela treme na base, meu Deus do céu, vou falar pro papai, o que eu faço? Eu toco berrante, o que acontece? E aí chega o Felipe atrás dela. Esse momento de tensão é legal, que ela fica com medo do bicho, não sabe se o Felipe é o cara do mal. Você fica meio, pô, será que vai pro quebra-pau? Ele vai avançar nela, qualquer coisa? Infelizmente não. Lembrou um pouco, assim, meio de uma forma bem lenta, né, brincando, o L versus o Kira, né, que é aquele negócio do gato e rato, como eu brinquei. Aí eles conversam e falam, não sei o que, é um monstro. Ele não, ele é pequeno e tal. É engraçado que ela fala, o máximo que pode acontecer é ele arrancar teus olhos. Aí ela dá uma apavorada, ele pergunta os negócios pra ela e ela sai vazado, volta pra perto do pai. E aí seria, né, o primeiro encontro, não diria indireto, mas o menos intenso, pelo menos nesse primeiro momento, entre os personagens. Falei, cadê o Mega, etc. Então, essa é inclusive uma das incógnitas do começo do volume. Cadê o bichão? Porque o Fênix já tá aí, tal, é ele que faz a arruaça nas cataratas, é uma cena muito massa de espremendo a galera, passando assim o sangue na cara, é muito bacana mesmo, é bem impactante, bem intenso, porque você pensa assim, ele vai dar uns tapas, vai espantar a galera, não, pra eles, né, no caso pro chacais, ser humano é igual bichinho, é igual um hamster, né, ele pega um punhadão de gente, esbagaça assim, e pinta a cara, né, como se fosse uma pintura de guerra, eles até brincam com isso adiante na história, e aí o Mega tá sumido, e aí a segunda pergunta é, se ele aparecer, será que ele vai conseguir peitar a Fênix e depois a Cisne Negro? Neste segundo volume, pessoal, nós temos uma maior densidade, um maior, digamos, conteúdo a ser desenvolvido. A relação entre pai e filha, ela é intensificada, não só pela questão de estarem ali convivendo, inclusive são os momentos de respiro da obra, né? É pai brincando com a filha, contando uma coisinha para outra, meu benzinho, como é que foi sua rotina e tal, né? Inclusive tem uma coisinha que ela faz na escola, eu não vou falar, que tem uma certa problemática em cima disso. Ela fala, não, é isso aqui, porque ela acha que não necessariamente é a cornetinha, né? A corneta em si que chama o Mega, e sim alguma coisa que estaria dentro. Tem algumas dicas durante a obra, né? E é bem legal como o Sans ele ilustra esses momentos de chamação, né? Ele vai bater um zap pro Mega, né? A pequena Tina vai chamar ele. A forma como é posto, sabe? A conversa de pai e filha, a forma como eles estão interpretando ali, eles estão sim preocupados com a situação, mas eles não se deixam abalar tanto. De novo, eu não sei se é porque a Tina é precoce, se é para facilitar o desenvolvimento da história, mas é bem legal. E assim, a rotina do mundo, né, principalmente ali da América do Sul, onde mostram os kaijus também, tá mostrando que tem o exército se mobilizando, as notícias estão passando na TV, inclusive tem alguns momentos que o Elmo ele tá vendo e acontece algumas coisas, eu não vou falar que é mais pro fim do volume, é um spoiler, tá? Peço desculpas. Mas é bacana a, digamos, alternância entre o drama e essa densidade, principalmente quando a Tina topa com o Felipe mais pro começo do volume e mais pro final, porque, vamos falar assim, o caldo dá uma azedada meio nervosa e eles começam a ficar meio que sem ter para onde ir, o que fazer, como reagir. Diferente do volume 1, que era um pouquinho de ação, um pouquinho de desenvolvimento, um pouquinho de ação, um pouquinho de desenvolvimento, não. Aqui o grosso, quase como se fosse 45% do encadernado ali no começo, é investigação, são as andanças, ela topando com o Felipe, né, a Tina, um pouco mais de conversa entre eles, esse negócio que ela faz envolvendo a cornetinha, que eu não vou falar que é um spoiler, tá?
E esse primeiro pedaço, quase essa primeira metade, é desenvolvimento, andança, até para você mastigar e digerir, né? Você recebe, dirige, fica digerindo ali as informações e vendo, né? Como eu falo, montando um mapa mental na sua cabeça. Para daí na segunda metade praticamente ser ação, que é o que eu falo, né? Você teve essa paciência, você teve essa perseverança em ler e ir juntando as peças. Agora tome a sua recompensa aqui, porradaria de monstro gigante. E é legal ver como o Mega volta, porque vai explicando um pouco, né? Vai falar sobre as origens dele, né? Meio que já dá uma explicada. Fala que ele é um ser adaptativo, né? Ele é quase como se fosse a teoria do Charles Darwin, né? É a evolução do mais forte. Ele passou por alguns problemas da primeira vez, então dessa vez ele volta com o rabo diferente, quase como se fosse uma clava. Tem uma bola cheia de espinho no rabo dele para ele bater. O que antes no volume 1 que eu brinquei, né, era uma peixeira, era um punhal. Agora lembra mais. Eu bati o olho e estranhei, parecia uma cruz, né? Até pensei que fosse uma picareta, mas pensando um pouco melhor, tá mais para uma machadinha, né? A nova arma de mão que ele usa é bem legal quando ele começa a chegar. Primeiro que ele surge, né, no momento de desespero ali da Tina, que ela tem que chamar ele a todo custo, né? É muito assim um momento até intenso, é bem legal que você fica aflito ali pela coitadinha, porque o Felipe meio que vai dar uma chamada na Chincha também, é bem bacana esse momento. E o Mega volta. No que ele volta, ele tá com esse rabo diferente. Em vez de ser um punhal, agora é uma machadinha. Um pouco do jeito dele tá um pouco diferente também. E é bacana que, talvez na mente, psiquicamente, alguma coisa assim, são as primeiras palavras que a gente vê ele falando. Só que é com um passarinho, tipo uma arara vermelha que passa, né? Mas é bem legal esse momento. E aí não só esse lance do combate que vai ter com a Fênix, e depois, né, se ele conseguir, quem sabe, chegar na Cisne Negro, a gente vê ali que, infelizmente, se o Mega não ficar vigilante e a Tina e o Elmo também não ficarem espertos, a humanidade com certeza vai pagar o preço, porque o que só a Fênix e o Cisne Negro fazem, meu irmão, não é pouca coisa não. E é isso, pessoal. Não posso falar demais, tá? Mas tem bem mais coisa pra gente digerir nesse volume, tá? Bastante informação, desenvolvimento, vai ter o confronto, né? O embate ali meio que a Guerra Fria, né? Que nem eu brinquei, Kira e L, né? O Light Yagami e tal, um contra o outro, se encarando, será que vai, será que não vai? Depois o Felipe vai dar uma chamada na Chincha, como eu disse também, né? Pra daí mais pro final ter a porradaria, pra, digamos, nos brindar com a arte muito bacana do Sans. Não tem muito mais o que falar da arte, tá? Ela é um aprimoramento do primeiro volume, tem bastante efeito dessa vez, uns bons painéis, muita página cheia, né? Pin-ups de página completa, bem bacana mesmo, tá? Inclusive a página de abertura que eu botei aí, né? A thumb do vídeo, mesmo estando em outro idioma, também é a folha de abertura da edição brasileira, né? Essa paisagem amarelada, muito bonita de tarde. Esse bicho que tá mostrando, salvo engano, é justamente a Fênix, tá? Ele é bem massa, bem bacana mesmo. Eu espero que o terceiro volume saia logo, né? Que nesse caso melhorou bastante. O primeiro era bastante de construção de universo. Este agora já é o carro rodando, né? Já é a roda girando, então não precisa ficar mascando muita coisa. A gente desenvolve mais alguns pontos e foca na porradaria, porque novamente é o que a gente quer ver. Com o próximo volume ficaremos emparelhados com a Argentina, né, com o material original. Se encerra no terceiro volume, eu não sei, peço desculpas, tá bom? Mas com certeza esse volume já ficou bem melhor que o primeiro por conta desse lance do desenvolvimento, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe por não poder falar muito, tá? Mas é um volume bem bacana. Ele fica principalmente na arte, ele melhora. Vocês lembram que eu falei daquele negócio do fator cara de bolacha, etc? Dá uma melhorada. Por incrível que pareça, o Sans, né? Brincando, ele deve ter ouvido os conselhos de alguém ou feito uma autocrítica, alguma coisa. Ele deu um retoque nas feições. O design emo do Felipe não tem o que fazer, né? É do personagem, apesar de eu achar bem engraçado. Ele se parece, né? Ele parece um pouco deslocado, porque como eu brinquei no primeiro volume, parece que ele saiu dos anos 2000 e pouco pra agora, né? O quadrinho, o volume 2, se eu não me engano, ele é de 2021. Muito obrigado, editora Zarabatana, né? Pela confiança, pela moral de sempre. Muito obrigado a você também que assiste os nossos vídeos, né? É sempre feito com um pouquinho, mas com a melhor das intenções, de coração aberto, né? Da forma mais calorosa e intimista possível. Como vocês podem bem ver, o cenário não é o meu forte. O que importa é falar e mostrar a edição para vocês. Eu acho que tudo que for para além disso é penduricalho, é luxo, tá bom? Então nos vemos numa próxima. Muito obrigado novamente, tanto vocês quanto a editora. Fiquem com as artes e é isso, tá bom? Um beijo, um abraço. Tchau.